Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7. Eu vou ler alguns versículos pulando, porque o texto, para a gente não tomar muito tempo, e a gente, durante a mensagem, vai voltar em alguns versículos. Eu gosto muito de pregar expositivamente. Então, Juízes 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Versículo 7. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberem a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. 9. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo em suas mãos. Versículo 12. Os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra tem o poder. Teu Espírito Santo vasculha os nossos corações naquelas áreas mais obscuras, Deus. Então, o teu desejo é que a tua palavra, que é o poder, manifeste na vida dos teus filhos nesta noite. Deus, é a tua palavra que nós precisamos, é da tua palavra, nós dependemos do Senhor. Fale aos nossos corações, que seja uma noite de transformação, de restauração e de manifestação do teu poder, porque é a tua palavra, não outra, Deus, mas a tua palavra que está sendo pregada, Senhor. Alcance os nossos corações e continue se manifestando, Pai, no meio do teu povo. Amém. A história de Gideão é uma história muito conhecida. Quando a gente fala desse nome, a gente lembra logo desse desafio que Gideão teve contra o exército midianita, e é algo sobrenatural que você consegue imaginar assim. Com 300 homens e sem arma alguma, ele conseguiu derrotar um exército inimigo de 135 mil soldados. E a gente se identifica com a história, é uma história vitoriosa e a gente gosta. Quem aqui quer vitória? Só que a história desse homem improvável, que se achava incapaz de ser levantado por Deus naquele tempo, não começa aqui, no texto que a gente acabou de ler. Para a gente entender, a gente precisa voltar no capítulo 6. Você não precisa abrir, mas eu vou começar a ler. Jael estava vivendo um período. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender que de tempos em tempos
Deus permitia que aquela nação passasse por certas situações, porque eles começaram a levantar altares para outros deuses, eles adoravam a Baal e a Aserá. Então o povo clamava, Deus enviava um juiz, e a pessoa levantada por Deus libertava o povo, e vinha um novo tempo, e aquela geração passava, e outra vez se esqueciam dos princípios do Senhor, e começavam a adorar outros deuses, e assim por diante. Por 7 anos, existia uma devastação terrível na cidade, porque o texto diz que quando os midianitas invadiam, eles levavam tudo, não sobrava gado, não tinha boi, não tinha cabrito, não tinha nada. Toda a sua plantação, eles não deixavam nada. E o povo clama ao Senhor. Então Deus levanta Gideão. Versículo 12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão nunca tinha enfrentado uma batalha na vida. Para você entender quem era Gideão, das 12 tribos, a tribo de Manassés era a menor. Da tribo de Manassés, a família de Gideão era a menor das famílias. E dentro da sua família, Gideão era o menor deles. Então, como é que uma pessoa assim, com esse histórico, pode ser chamado pelo Senhor de poderoso guerreiro, sem nunca ter enfrentado uma batalha e ser o menor dentro da sua família? Porque no reino de Deus, a grandeza minha e sua não é medida por aquilo que você tem ou por aquilo que você pode, mas pela capacidade de você se tornar alguém nas mãos do Senhor. Tem muita gente que a terra olha e fala: nossa, é grande, mas o céu está olhando, é pequeno. Agora tem muita gente que a terra olha e fala: é pequeno, mas Deus lá de cima olha e te fala: não, é grande, porque eu sei o potencial que Ele tem nas minhas mãos. O anjo do Senhor não estava se referindo a Gideão pelo que ele era, mas porque sabia o que ele poderia se tornar nas mãos do Senhor. Deixa eu te falar, não é a sua capacidade, o seu intelecto, ou aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, que vai determinar se você vai ser usado por Deus ou não, ou como Deus vai te usar, mas é a sua disponibilidade em se tornar do jeito dele e ser do jeito que Deus quer. Talvez você chegou aqui se achando realmente incapaz. De repente você vem de um contexto familiar difícil, um histórico complicado. Mas a questão é, você precisa se olhar como Deus te vê. O Deus que escolhe os improváveis. Talvez você chegou aqui se sentindo pequeno também, duvidando daquilo que um dia Deus te prometeu. Tudo que Deus falou a seu respeito vai se cumprir. Tudo que você precisa fazer é acreditar, obedecer e confiar e se colocar disponível para que Ele faça algo na sua vida. Lembra quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, ungir o rei de Israel, o próximo rei, aquele que seria rei de Israel. Samuel chega à casa de Jessé e ele olha para Eliabe, que diante dos padrões estabelecidos na época, pela ótica humana, era aquele que seria o próximo rei. Samuel chega, olha, caramba, aquele ali tem aparência, é ele. O que Deus fala? Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo
um coração. Samuel pensou que poderia ser Eliabe. Deus vem e interrompe. Sabe por quê? Porque toda vez que a terra tentar tomar uma decisão que compete ao céu, que o Deus já determinou, ele vai entrar na história e vai interromper. Fica tranquilo. Deus já havia determinado. Então Samuel fala, tem algum a mais? Já tinham passado os 7 filhos de Jessé. E Jessé responde para ele, tá bom, tem mais um moço, um jovem moço. Falta um jovem moço que está no campo. Essa palavra falta vem do hebraico sha'ar, que significa deixado para trás, ou resto. O moço vem de Catã, ou Catom, só para você entender, que significa pequeno, insignificante. Então, quando Jessé responde, tem mais um jovem moço, ele está dizendo, tem um pequeno, insignificante, que foi deixado para trás. Por quê? Para Jessé, Davi não se enquadrava nos padrões. Então, se não se enquadra no padrão humano, exclui. Se não se enquadra naquilo que eu acho que tem que ser, eu não quero me relacionar. Se não se enquadra naquilo que eu acho que é o certo, não tem serventia alguma. Vocês estão entendendo? Mas aí Samuel manda chamar. Porque há minutos atrás ele tinha aprendido que quando Deus quer levantar, ele não olha somente para aquele que tem aparência, mas ele olha para aquele que tem o coração. Porque quem tem aparência simplesmente faz de tudo para preservar apenas uma imagem. Mas aquele que tem um coração, tem um caráter, de Deus. E o detalhe interessante é que Samuel diz, manda chamar, e ninguém se assenta à mesa até que o menino chegue. Deixa eu te falar algo curioso. Naquela cultura, ninguém se assentava à mesa antes que o rei chegasse. Então, diante do seu pai, da sua família, era um jovem esquecido, que tinha ficado para trás, insignificante. Mas quando o céu olha e fala, esse jovem esquecido, eu já vejo ele como rei, o futuro rei dessa nação. Ninguém se assenta antes que ele chegue. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, para escondê-los dos midianitas. Sabe, estava todo mundo com medo, escondido. E com certeza Gideão também estava apreensivo, preocupado. E ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não era um lugar de malhar trigo. Mas ainda assim, havia uma fome terrível. E ele precisava se alimentar e alimentar os da sua casa. E mesmo diante daquele ataque, diante de toda a perseguição, diante de todo o cenário, ele não deixou que aqueles ataques do exército inimigo o paralisassem por completo. Ele falou, tudo bem, eu posso ser pego, eu vou ficar aqui escondido trabalhando, mas eu preciso fazer algo pelos da minha casa. O que você tem feito pelos da sua casa? Tudo bem que era uma fome terrível, eu posso imaginar que eles não estavam vivendo como gostariam, eles estavam sobrevivendo com aquilo que era deixado. Porque, como eu disse, eles vinham e levavam tudo, pouca coisa devia sobrar naquela cidade. Então, eles começavam a cultivar, plantar, e quando existia uma plantação, novos frutos, eles vinham de novo como um exército
como uns gafanhotos inúmeros que não se podia contar, como diz o texto, e levavam tudo novamente. E eles estavam sobrevivendo e não vivendo como gostariam. E quantos de nós temos apenas sobrevivido e não temos a vida em abundância que Deus determinou para mim e para você, porque aceitou a afronta do inimigo e aceitou o ataque do inimigo? Só que Deus te chamou para que eu e você tenhamos uma vida e vida em... E Gideão responde: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou a pessoa menos importante. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como eles fossem um só homem. Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, vai, mas vai com tudo que você tem, dê o seu melhor, e aí quando tudo que você tem não bastar, eu entro com tudo que eu tenho, porque eu estou contigo. Porque Deus sabe que sozinho a gente realmente não pode, mas Ele espera pelo menos que você tenha atitude, que você não se prostre diante das dificuldades. E quando tudo que você tem se esgota, pela sua ótica humana, Ele entra com tudo que Ele é, com o poder divino. E o interessante aqui nesse ponto é que mesmo o exército israelita ainda não ter sido formado, o lado vitorioso já tinha sido declarado por Deus. Você derrotará. Está no futuro, mas já está determinado. Talvez você entrou aqui achando que não tem mais jeito, mas deixa eu te falar, para esse problema que apareceu para você essa manhã, Deus já declarou uma palavra. Para essa provisão que você precisa, que você acha que não vai ter jeito, Deus também já tem a solução para isso. Nada do que Deus criou, te prometeu, Ele ainda vai criar, já está tudo pronto, pelo amor de Deus. Tudo que você precisa acreditar, obedecer, confiar, permanecer. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Isso é muito legal quando a gente lê. Mas para o contexto da época, na cidade, Israel já estava habituado com Baal. Israel estava familiarizado com Baal. Os cultos a Baal já eram totalmente normais, eram aceitos. O que Deus estava dizendo para Gideão era o seguinte: sabe isso aí que está todo mundo achando normal? Sabe isso daí que está todo mundo familiarizado? Sabe esses cultos que já se tornaram normais para todo mundo? Para mim, não. Então, quer ser usado por mim? Aprenda a gostar do que eu gosto, aprenda a fazer o que eu faria, aprenda a me agradar. Mas, Senhor, vão falar de mim, eu estou contigo. Mas, Senhor, eu vou ser excluído do meu grupo de amigos, eu estou contigo. Mas, Senhor, eu não vou receber aquela promoção que eu queria no trabalho. Ei, eu estou contigo. Senhor, eu vou deixar de fechar um negócio maravilhoso para a minha empresa. Ei, eu te garanto, sou eu, o teu Deus, quem está falando. Quer vencer, quer prosperar, quer ser vitorioso, aprenda a fazer aquilo que me agrada, mesmo que todo mundo diga que não.
permaneça com a minha palavra, porque eu sou o Deus de Israel e eu é quem te garanto. Aplauda o Senhor. Porque o cenário era o seguinte: terra de Deus, povo de Deus, nome de Deus, e o altar de Baal. Terra de Deus, povo de Deus, nome de Deus, e o altar, e o coração, Baal. Casa de Deus, nome de Deus, é para Deus, mas e o coração? Está na mentira, está na soberba, está na traição, está nos negócios ilícitos. Mas o louvor é para Deus, as palmas são para Deus. Mas e o coração? E o altar verdadeiro? Onde é que está? E no capítulo 7 começa a separação dos que iriam com Gideão para a batalha. No versículo 2 que a gente já leu, diz: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Sabe, às vezes Deus nos diminui para nos salvar. Pode até parecer que a gente está em desvantagem, mas no reino de Deus a gente tem uma subtração que é abençoada. Às vezes Deus adiciona, às vezes Ele subtrai. Quando Ele adiciona, pelo nosso pensamento lógico, a gente pensa que é sempre o melhor. Mas às vezes é na subtração que a gente libera espaço para que algo novo da parte dele seja derramado na minha e na sua vida. Então, simplesmente descanse. De repente você olha e fala: Senhor, eles são muitos, mas eu sou contigo. Senhor, eu não vou conseguir. Eu sou o menor. Eu sou um ex aquilo. Não, você é a nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele te salvou. Tudo que você precisa é permanecer fiel ao propósito que Ele vai cumprir na sua vida. Anuncie o povo o seguinte, Gideão: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Sabe o que é uma grande verdade? Chega uma hora que a gente precisa desconvidar algumas pessoas da nossa vida. É Jesus. Peça para que Deus comece a te dar discernimento de quem você tem andado, quem tem andado contigo. Não ande com qualquer um e não deixe que qualquer um se aproxime de você. Você precisa selecionar muito, mas muito bem, aqueles que estão do teu lado. Porque tem gente que está do teu lado, mas está torcendo para que dê tudo errado mesmo. Nem todo mundo que está contigo crê contigo, meu irmão. Nem todo mundo que chora contigo está contigo de verdade. Você quer um exemplo disso? A filha de Jairo morre. E ele vai atrás de Jesus. Naquela época, por causa da temperatura, e os corpos entravam em decomposição muito rápido. Não sei se você já ouviu falar, mas tinham as chamadas carpideiras. Vamos falar que eram pranteadoras profissionais. Ou seja, elas eram contratadas para chorar no seu velório. Então, antes mesmo que Jairo soubesse da morte da filha, elas já estavam lá. Porque tinha uma certa importância, a quantidade de pessoas que tinham. Então, quando Jesus fala, fique tranquilo, a menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que elas fazem? Elas riem.
Mas elas estavam chorando. Era um choro comprado, um choro falso. Mas elas estavam lá. Está do teu lado, está contigo chorando. Mas faz alguma coisa que é contra a vontade dele para você ver. Está do teu lado, está contigo chorando, mas dá um não no meio da cara dele para você ver. Sabe o que Jesus faz? Manda retirar todo mundo. Porque não é possível que essas pessoas estavam chorando, estavam querendo e torcendo para que Jairo realmente tivesse o milagre dele. Sabe por quê? Porque se não tem morte, elas não têm o que chorar. E se elas não choram, elas não recebem por aquilo. Então o interesse dela maior é na tua dor. Porque a felicidade de quem não constrói nada é simplesmente destruir de quem está construindo. A pessoa se ofende, ela se dói muito mais com a tua alegria do que com a própria infelicidade dela. Então Jesus fala, manda retirar todo mundo, porque elas estavam desacreditando das expectativas que Jairo tinha em poder ter a sua filha ressuscitada. Então Jesus fala, sai todo mundo. Sabe por quê, Jairo? Elas estão zombando da tua esperança. E quem zomba da tua esperança nos teus dias de dor, não pode estar do teu lado no dia da concretização do teu milagre. E o Senhor disse a Gideão, deixa eu ver a hora, gente, estou bem. Ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. Imagina a cabeça de Gideão, fala, caramba, eu já estou em minoria. Ainda vou perder mais uma galera. Deixa eu te dar uma dica. A obediência é a sua responsabilidade. O resultado é a responsabilidade de Deus. E fique tranquilo, porque o que Ele promete, Ele cumpre. E o que você promete? O que a gente promete na caminhada? Será que temos sido obedientes àquilo que Deus nos deu como direcionamento? Então, assim Gideão levou os homens à beira da água. O Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberem a água levando com as mãos a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casas todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Isso foi só uma forma que Deus achou por bem para separar. O texto não diz por quê, mas eu imagino que os que levaram as mãos até a água para beber, Deus estava dizendo, ei, vai ficar aqueles que estão deixando as suas armas carnais de lado e vindo até a fonte, porque as mãos também na água para ser bebida significava a limpeza das mãos. Deus queria usar apenas aqueles que estavam deixando as suas armas carnais de lado e estavam se apresentando diante dele com mãos limpas. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos midianitas, porque eu já dei a vitória para você. Eu estou falando desde que eu comecei
Não aceite a afronta do inimigo, não, meu irmão. Sabe, talvez você esteja numa luta na sua família, com o seu filho, com o seu marido, no seu casamento, com um funcionário da empresa, mas olha só, Deus prometeu a Gideão que ele seria vitorioso, mas para isso ele precisou levantar e se apresentar com as armas certas. De repente você está até levantando, mas está usando a arma errada. Você precisa ter discernimento daquilo que Deus tem para você como direção. Ei, a melhor arma que você e eu podemos utilizar é o nosso joelho no chão, falando com o céu. Você está tentando fazer do seu jeito, e Deus está falando, está usando a arma errada. Comece a fazer como eu estou te instruindo. Deus está falando com você nessa noite. Ei, armas corretas, mãos limpas, se apresente diante do Senhor. Largue, sabe, o seu orgulho, as suas certezas, a sua altivez, tudo aquilo que você... Não, mas está pensando que está falando com quem? Fez isso comigo, vai passar batido? Está falando, não é nada disso. Descansa. Entra para o teu quarto. Fecha a porta. E se ajoelha diante da presença dele. Fala, Senhor, eu não vejo solução para isso, mas eu sei que o Senhor já determinou. E eu sei que vai se cumprir. Peça um discernimento a Deus, um amadurecimento. Pare de se comportar diante de Deus como uma criancinha. Deus quer te levar para um novo nível, para um nível mais profundo, um nível de maturidade. Mas você está vivendo, enxergando só pela ótica terrena. Aí se não sai do jeito que você quer, você já está reclamando, murmurando. Aprenda a esperar e descansar no Senhor. Mas se você tiver com medo, Gideão, de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto Purá, seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Sabe o que traz maior dificuldade quando a gente enfrenta alguma batalha, alguma situação difícil? É a gente não saber quem nós somos em Deus. A gente entra aqui, a gente celebra, a gente levanta a mão. Aí vem uma luta, você já desaba. Mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você precisa descobrir quem você é em Cristo. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que andar vigilante. A fé, ela sim tem o poder de mover uma montanha. Mas o nosso medo tem o poder de criar uma montanha. Deus mandou que ele fosse ouvir o que os seus inimigos estavam dizendo, para mostrar para Gideão como ele era visto aos olhos de Deus e aos olhos do inimigo. Se você soubesse o poder que você tem dentro de você, você não ia andar assim não, se curvando para qualquer probleminha não. Quem tem que ter medo é ele. Não é você não, que é filho de Deus Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, gente. Você precisa tomar posse dessa sua verdadeira identidade, que seja algo que se manifeste na tua vida. Deus não pode ser apenas o Senhor que você declara, precisa ser uma realidade vivida na sua vida. Sabe, Gideão, se você tiver medo, vai lá ouvir. Eles é que tem que morrer de medo. Porque eu sou contigo. Ou Deus é Senhor da tua vida, ou não é. Você não pode tratar apenas Jesus como um hóspede, que vem, é bem tratado, mas não participa das decisões da casa. Eu falei aqui quando preguei isso, uma outra terça. Jesus vai ter a casa de Zaqueu e diz que os fariseus olhavam e disseram, como é que pode ele entrar na casa
deste pecador. E o texto diz, e levantando-se Zaqueu disse, Senhor. Olha o que Zaqueu está dizendo, vem cá, quem está dizendo para vocês que ele está entrando para se hospedar? Ele está entrando para ser senhor da minha vida. Porque o hóspede está na casa, ele é até muito bem tratado, ele senta à mesa, mas na hora de tomar as decisões que competem à casa, ele não tem participação nenhuma. E o problema é que tem muitos de nós tratando Jesus apenas como hospedeiro. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, e você vai decidindo aquilo que te convém. Ou Deus é o Deus da sua vida, ou Ele não é nada. Deus não é um Deus de coisas pela metade. Deus é um Deus de coisas inteiras. Ou Ele é 100% o Senhor da sua vida, ou então você está vivendo uma vida dividida. E tudo aquilo que divide a nossa vida com Deus, todo aquele que se permite ser dividido, está vivendo algum tipo de idolatria. Você não pode adorar outra coisa a não ser mais do que Deus. Ele precisa ser tudo o que você precisa. Ele é a causa de nós estarmos aqui. A graça dele nos alcançou, o amor dele nos achou, nos encontrou, te encontrou, me encontrou. Quando a gente não era nada. Quando a gente se sentia pequeno, assim como o Gideão. Mas você não é obrigado a viver uma história que você foi jogado, independente do teu histórico familiar. Se não combina com a realidade do que Deus determinou para você, hoje decida viver uma nova história, um novo tempo em Jesus. Eu já estou terminando, já são 9h25. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o Jaelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. O pão de cevada representava o exército de Israel e também representava o pão, a palavra de Deus. Uma palavra de Deus faz com que o inferno se desespere. Aquele improvável, lá do início da história, por causa de uma palavra que ele acreditou e viveu, estava vendo algo extraordinário na presença do Senhor. Ei, é uma palavra. Mas eu sou muito pequeno, pastor, eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-viciado, sabe? A minha família é complicada, a gente não tem dinheiro, eu não tenho condição. Ei, uma palavra de Deus para a sua vida muda toda a sua história. Porque o maior desespero do diabo é que eu e você, a gente entenda nossa autoridade em Cristo Jesus. Pode se colocar de pé no seu lugar. Pare de se autodestruir. Pare de se achar incapaz. Eu vim hoje falar para você que já acha que já estava tudo perdido. Mas Deus trouxe essa palavra ao seu coração. Você que estava se achando incapaz. Você que estava achando que não tem mais jeito para a situação que você está vivendo. Sabe o que eu e você precisamos? Aquilo que Gideão tinha nas mãos no final de todo o texto. Tocar a trombeta, quebrar o vaso, manter a chama acesa. Será que se Deus nos quebrar ainda a gente vai confiar nele e tocaremos a nossa trombeta para glorificá-lo? Será que depois de uma fase complicada, de momentos de perda, daquilo que você achou que era a sua principal razão de viver, será que ainda há motivos na sua vida para glorificar o nome do Senhor? Ele segurava a trombeta em uma mão e a tocha em outra mão. Porque enquanto eu adoro,
a chama continua acesa. E se eu adoro, e se há adoração, e se há fogo em mim, eu me quebranto. E a partir do momento que eu me quebranto, eu continuo adorando. E a partir do momento que eu continuo adorando, a chama continua acesa. E se a chama está acesa, eu me quebranto. E se eu estou quebrantado, reconhecendo que Deus é o Deus, eu continuo adorando. E eu continuo adorando, adorando, adorando. E o fogo não para. E a chama continua acesa. E a chama continua acesa.